Hoje nós vamos falar aqui do movimento retilíneo uniformemente variado. Qual a diferença desse movimento? A diferença desse movimento para os movimentos que nós já estudamos é que esse daqui nós vamos ter um fator chamado aceleração. Então, agora a velocidade ela não vai ser mais constante, mas ela vai ter esse fator aqui que vai mudar o contexto de tudo, que é chamado de aceleração. Nós tínhamos estudado que a velocidade era igual à variação, né, da posição, que era representada por ΔS, sobre a variação do tempo. Então, nós tínhamos essa conta para fazer. Agora, o que acontece? Essa velocidade, antigamente, ela era calculada como se não tivesse nenhuma variação. Essa velocidade, ela era chamada de velocidade constante, né? Não tinha variação. Porém, agora essa velocidade vai ganhar um fator diferente que é chamada aceleração. Então, o que é aceleração, como vocês podem observar aqui? A aceleração é a variação da velocidade sobre um intervalo de tempo. E como que nós podemos representar a variação da velocidade? A gente consegue representar a variação de qualquer coisa através desse símbolo chamado delta. Quando tem o delta na frente, significa variação. No nosso caso aqui, nós temos ΔV, que significa variação da velocidade sobre um intervalo de tempo. Ou seja, a partir de agora, a velocidade ela não é mais constante, mas ela tem uma variação, tá? Então, vamos lá. Movimento retilíneo uniformemente variado. Um movimento cuja velocidade varia, como eu falei para vocês, uniformemente no decorrer do tempo. O que isso quer dizer? Que vai existir a aceleração, Raíssa. Não existe aceleração? Sim, existe aceleração, só que nesse momento a aceleração ela vai ser constante, ela não vai ter uma variação. Então, por exemplo, se você tem lá um corpo que está sobre um penhasco a uma determinada altura, esse corpo lá tem uma altura, e aí esse corpo começa a cair desse penhasco, né? Esse corpo está caindo desse penhasco. O que acontece? Nós temos alguma coisa que está acelerando esse corpo, que está mudando a velocidade desse corpo. Por quê? Quanto mais esse corpo se aproxima do chão, mais a velocidade dele aumenta. O nome dessa constante que aumenta a velocidade do corpo é chamada de aceleração. Só que no nosso caso aqui, como o movimento ele é vertical, essa aceleração ela é chamada de aceleração da gravidade. E ela é representada pela letra G. Tá? Aceleração da gravidade. E ela tem um valor. O valor que ela tem aqui no nosso planeta Terra, porque ela vai mudar de astro para astro, até de altura que você está da superfície do nosso planeta, ela tem um valor aproximado de 10 metros por segundo ao quadrado. Vou colocar aqui embaixo, ó, 10 metros por segundo ao quadrado. Não vale exatamente isso, vale 9,80 alguma coisa. Mas, para nossa prática aqui, nós vamos utilizar esse 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Ou seja, ela vai mudando a velocidade desse corpo com essa aceleração. Então, o corpo está numa altura X, tá tudo bem. Quando esse corpo começa a cair, o que acontece com a velocidade dele? A velocidade dele vai aumentando, 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 até que essa velocidade é máxima quando ele bate no chão. Por que essa velocidade é máxima? Porque nós temos o que nós chamamos de aceleração da gravidade, tá? Que é representada pela letra G. E essa aceleração, ela é constante, tá? Então, ela é constante, ela não vai mudar de valor. É a mesma coisa que ocorre com um corpo que está percorrendo uma trajetória. Imagina o seguinte, a velocidade desse corpo, a primeira velocidade dele vale 2 metros por segundo. A segunda velocidade dele vale 4 metros por segundo. A terceira velocidade dele vale 6 metros por segundo. Reparem o seguinte, a velocidade está aumentando, porém com valor constante. Que valor constante é esse? Esse valor, nesse exemplo que eu dei, vale 2 metros por segundo ao quadrado, porque a velocidade vale 2 metros por segundo ao quadrado. E a velocidade não, a aceleração. Então, essa aceleração vai mudando essa velocidade de 2
em 2. Então, a primeira velocidade era 2 metros por segundo, a segunda passa a ser 4 metros por segundo, a terceira passa a ser 6 metros por segundo e por aí vai. A velocidade ela vai mudando no decorrer do tempo, só que de uma forma constante. Então, ou seja, esse movimento tem aceleração? Tem aceleração. Mas essa aceleração, ela é descontínua? Não, ela é uma aceleração que nós chamamos de aceleração constante, tá? Então, vai ter aceleração, porém, essa aceleração é constante. Então, vamos observar algumas coisas sobre aceleração constante. Para a gente observar isso daqui, é necessário a gente relembrar um conceito que nós já estudamos ontem, né? O conceito que nós estudamos ontem foi esse daqui, ó. Se eu tenho um objeto, né? Deixa eu botar duas retas aqui, duas setas, né? Vou colocar duas setas aqui para fazer essa representação. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho um carrinho que ele vai ao favor do meu referencial. Quem eu vou chamar de meu referencial? A ponta da seta. Então, a ponta dessa seta que vocês estão enxergando aqui, ela vai ser o meu referencial, tá? Então, imagina a seguinte situação. Eu tenho, na primeira situação, um carrinho que está indo a favor do meu referencial. Ou seja, ele está indo a favor da reta. Nós falamos que quando o carro vai a favor do referencial ou o móvel, que não precisa ser necessariamente um carro, ele vai ao favor do referencial, nós falamos que essa velocidade aqui, ela é uma velocidade o quê? Positiva. Ela é uma velocidade positiva. E toda vez que eu tenho uma velocidade que eu chamo de velocidade positiva, eu tenho um movimento especial. O nome desse movimento é movimento progressivo, porque a minha velocidade ela é positiva. Mas existem situações, como eu vou desenhar aqui para vocês, ó. Eu tenho aqui um outro carrinho. Só que esse carrinho, em vez de ir a favor do meu referencial, não. Agora ele vai fazer o quê? Ele vai contra o meu referencial. Quando você tem essa situação aqui, nós vamos chamar que essa velocidade não é mais positiva, mas ela passa a ser uma velocidade negativa e esse movimento não é mais progressivo, ele passa a ser um movimento retrógrado, porque a velocidade é negativa. E o que significa velocidade negativa? Para vias de fato, é que ela está indo contra o referencial. Raíssa, velocidade negativa é porque o carro está dando ré? Não, não é porque o carro está dando ré. É porque em vez de ir a favor do referencial, ele está indo contra o referencial, tá bom? Então, a gente vai deixar isso em mente aí, relembrando aí o que eu falei ontem para vocês na outra aula. Agora, vamos lá. Agora, nós vamos trabalhar com outras coisas. Nós temos aceleração que essa aceleração vai mudar a velocidade positivamente, ou seja, ela vai aumentar essa velocidade, e temos acelerações que elas podem fazer o quê? Diminuir essa velocidade. Então, quando a aceleração aumenta a velocidade, a gente fala que essa aceleração ela só um instante, ela é uma aceleração. Ela tem uma aceleração, né, um movimento acelerado. Quando esse movimento, em vez de aumentar a velocidade, ele diminui a velocidade, nós vamos falar que esse movimento, ele é um movimento retardado. Então, nós podemos ter movimentos acelerados e retardados. Então, vamos observar aqui alguns sinais para isso ficar bem claro para a gente, né? Deixa eu colocar a caneta aqui. Então, nós temos aqui a primeira situação.